rising up. It's never too late to change your love. So don't let them steal your light. Don't let them break your stride. There's light on the other side. You'll see all the rain clouds falling. It's a revolution. Make it last. It's a revolution. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre a SEF, uma aula especial que eu preparei para vocês aí em 2 dias. Iniciamos ontem, dia 28, e vamos agora para a nossa segunda aula, dia 29. Então é um prazer ter todos vocês aqui, pessoal. Para quem não me conhece, sou o professor Danilo Alves e vou estar com vocês aí falando sobre SEF. Então começamos a nossa aula ontem, como eu mencionei, e vamos finalizar agora essa aula especial na reta final da SEF com mais estudos de caso prático. Então vou fazer uma pequena revisão do que a gente viu ontem. Então ontem nós vimos essa parte teórica, essa parte mais técnica aí sobre a SEF, questão de obrigatoriedade, retificação, quem assina, quem não assina, toda essa parte técnica. Então se você perdeu, vai lá na aula 1 e confere todos os detalhes. E ontem também, pessoal, nós iniciamos o primeiro caso prático, né? Que nós fizemos um maluco presumido tipo L, sem o livro caixa. Por que sem o livro caixa? Porque ela não ultrapassou 1.200.000 de faturamento. Então ela não foi obrigada a enviar o livro caixa. Ela foi obrigada só manter o livro caixa, porque ela não entregou SED também, porque o tipo dela é o tipo L. A gente já explicou isso lá na aula 1. Se você tiver curiosidade, você pode assistir toda a aula 1 que você vai ver todos esses detalhes. Qualquer dúvida também, você pode colocar aí no chat, que eu vou ter o maior prazer em responder logo que for possível. Pode deixar aí a pergunta no seu chat. Bom, pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade à atividade prática, mas antes disso eu vou pedir a vocês que me ajudem, compartilhem aí com seus colegas esse link, certo? Para que eles possam assistir, e se eles puderem se inscrever também, porque eles vão receber aí o conteúdo via e-mail também, certo? Então envie esse link para eles, dê um like, compartilhe com seus colegas para que eles possam também assistir esse conteúdo. Verdade é que há um bom tempo atrás a gente não tinha essa facilidade de todo esse conteúdo prático e muito conteúdo bom, até gratuito, pessoal, no YouTube e nas mais diversas plataformas que hoje existem. Então, quando eu iniciei na área contábil como estagiário, estava no início do SPED. Então a gente não tinha. Eu me lembro que certa vez a gente procurou instrutor aqui no Ceará e não tinha na época. Por quê? Porque era o início do SPED, estava todo mundo ali no mesmo barco, todo mundo aprendendo. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitos palestrantes, muita gente boa aí falando sobre SPED, falando aí sobre vários conteúdos aí da nossa área, né? E de forma, muitas das vezes, gratuita. Então aproveite esse material, aproveite essas 2 aulas, compartilhe com seus colegas, dê o like. Se você quiser me seguir no canal do Telegram, onde eu estou sempre mandando informações exclusivas, eu abri um canal lá no Telegram, você pode apontar aí logo mais no slide que vai aparecer o QR Code, você aponta aí para o QR Code e você entra aí no canal do Telegram. E me siga também no meu Instagram, @prof.daniloalves. Lá tem um link com todas as minhas mídias, certo? Então você pode seguir lá todas as minhas mídias, certo, pessoal? Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos ao slide anterior para que a gente possa aí verificar onde foi que a gente parou, né? Então vamos lá ao nosso slide. Bom, se vocês observarem, pessoal, ontem nós iniciamos o primeiro caso prático. No primeiro caso prático nós fizemos um maluco presumido, ano calendário 2020, tipo L. E ela não foi obrigada ao livro caixa. Por quê? Porque ela não ultrapassou 1.200.000 de faturamento. Então a legislação diz que ela é obrigada a manter, certo? Mas ela não é obrigada a enviar via SEF. E agora nós vamos para o segundo estudo de caso, que é lucro presumido tipo L, e com a informação do bloco Q.
Por quê? Porque a gente vai ultrapassar o faturamento de 1.200.000. Mas nós vamos fazer isso na prática, certo? Então vamos lá, a nossa prática. Deixa eu abrir aqui o programa, certo? Para mostrar onde nós paramos. E vamos à prática. Bom, então aqui nós temos a escrituração, onde nós paramos, certo? Então nós fizemos aqui toda a escrituração, ó, e vocês viram que o sistema, ele não pediu, né? Nós fizemos aqui toda a apuração, o sistema não pediu o bloco Q. Por que que ele não pediu? Porque o faturamento que nós trabalhamos ontem, ó, que tem aqui na planilha, não ultrapassou 1.200.000. Ele deu só 1.100.000, certo? Então, nesse exemplo, pessoal, nós vamos fazer a mesma escrituração, só que o nosso faturamento vai ultrapassar. Então, eu vou aumentar aqui, ó, o faturamento do segundo trimestre para 300. E o faturamento aqui do terceiro, vou colocar 500 também, certo? Deixa eu aumentar aqui para 400. Ficamos aí com 1.500.000 de faturamento. Aí, conforme nós vimos ontem, que nós construímos essa planilha aqui do zero, então eu expliquei como é que se dá a apuração do IRPJ, da CSL e do lucro presumido, certo? Se você tiver dúvida, você pode conferir novamente lá na aula 1, a aula do dia 28. Então nós temos aqui, ó, a apuração dos tributos que nós vamos fazer dentro da SF. Então observe que como ela ultrapassou agora o faturamento de 1.200.000, ela vai estar obrigada ao bloco Q, certo, pessoal? Só que para facilitar a nossa vida, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa mesma escrituração fiscal que nós fizemos ontem, todo mundo junto, eu vou exportar esse arquivo e eu vou trocar o CNPJ dele. Para quê? Para a gente trabalhar uma mesma escrituração sem que seja necessário a gente fazer o preenchimento de novo daqueles dados cadastrais, né? Para a gente ganhar tempo, né? O contador tem que aprender a ganhar tempo, né? Então nós vamos fazer isso, certo? Então, ontem nós fizemos todo o preenchimento do zero. Se você tiver dúvida nas informações do cadastro, por exemplo, você pode ir lá na aula 1, que nós fizemos esse estudo do zero, certo? Então, o que nós vamos fazer? Já em mãos com esses dados, os dados que nós vamos atualizar lá, nós vamos voltar aqui para dentro do programa. Eu venho aqui, ó, arquivo, ferramenta, exportar a escrituração. E aí eu vou procurar lá onde eu vou salvar essa informação. No meu caso aqui, eu vou salvar aqui dentro do material que eu estou trabalhando, ó, aula 2, certo? E eu vou salvar esse arquivo aqui, ó, SPED, ó, SF 132 de dezembro de 2020. E vou exportar esse arquivo, ó. Arquivo exportado com sucesso, né? Então nós vamos lá no nosso arquivo, né, pessoal? Exportado com sucesso. Aula 2 está aqui esse arquivo, ó. Esse é o nosso arquivo. Então, se eu importar esse mesmo arquivo, ele vai sobrepor o de ontem, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou mudar, ó, vou mudar a descrição. Só que se eu mudar só a descrição, ele vai sobrepor também. Por quê? Porque é o mesmo ano de competência e o mesmo CNPJ. Então, eu tenho que mudar aqui, no mínimo, o CNPJ, né? Para que ele não sobreponha. Então, nós vamos aqui no Google, conforme nós fizemos ontem também. Gerador de CNPJ, certo? Vamos aqui, gerador de CNPJ. E aí eu vou pedir aqui para ele gerar um CNPJ nesse link que eu mostrei para vocês. Que ele gera o CNPJ, ou gera até um cadastro total de uma empresa de forma fictícia, né? Então vamos aqui, vou dizer que essa empresa tem 10 anos e eu vou gerar aqui, ó. Gerei aqui de Fortaleza, né? Um dado de um CNPJ. Vamos colocar esse CNPJ aqui, ó. Volto aqui no meu arquivo, no bloco de notas que eu abri, e vou colocar esse CNPJ novo, certo? Lembrando, ó, que vocês viram que não tinha ponto, não tinha traço, né? Então tem que tirar isso aqui, senão não passa de jeito nenhum, né? Então vamos tirar esses dados aqui, ok? Tirei os dados, basta fechar que ele vai salvar, ó. Salvei. Volto aqui no meu programa, pessoal. Voltei aqui no programa e vou importar esse arquivo, ó. Arquivo. E aí eu vou importar, ó, esse arquivozinho aqui, ó. Observe que ele não vai ser o mesmo.
importar, porque eu alterei o CNPJ. Observe que ele já está dizendo aqui, ó, aula 2, ó, tipo L, aula 2, ó, outro CNPJ, tá vendo? E aí ele pergunta se eu quero sobrepor alguns registros, porque já está preenchido alguns dados. Então, por exemplo, eu não quero o bloco P, porque o bloco P a gente vai atualizar os valores. Agora, cadastro eu quero, para eu não ter que preencher novamente. Então, eu venho aqui e clico em OK. As tabelas já foram atualizadas. E aí ele pergunta que esses valores importados serão alterados, ok, não tem problema. E a gente vai abrir a escrituração. E quando nós analisarmos, pronto pessoal, nós temos aqui uma escrituração com todos os cadastros, exceto o preenchimento da apuração, que nós fizemos ontem do zero, então não temos o preenchimento da apuração. Vou aqui no passo a passo validar só para me ver como é que está a escritura. Em tese, a escrituração vai estar com alguns erros, porque vai estar faltando faturamento que a gente não preencheu, certo? Então ela vai dar algumas advertências, né? Olha aí, observe que nós temos 12 advertências. Que 12 advertências? É informando que nós não temos saldo de faturamento e informando também que nós não informamos lá na DRE o faturamento. São aquelas advertências que eu expliquei para vocês ontem na aula 1, certo? Então, se eu quisesse transmitir a minha escrituração dessa forma, eu estava transmitindo uma escrituração sem movimento, que deve ser informada. Quando a empresa não tem as receitas, ela deve informar. Ela só não vai informar a SF se ela for declarada como inativa, que eu também já falei ontem, né? Mas se ela não for inativa, ela tem que mandar mesmo que seja sem movimento. Então seria essa a situação. Professor, e eu vou mandar com advertência? Vai. Por quê? Porque aqui ele está só informando para você que não teve faturamento. Se você não teve, realmente você vai mandar sem faturamento, certo? Só que, no nosso caso, nós vamos ter faturamento. Então, para que eu possa editar, eu tenho que colocar ela novamente na forma de edição. Porque se eu não colocar ela na forma de edição, ela não deixa eu fazer isso, certo? Então, vem aqui, escrituração, editar e coloque em edição. Então agora nós vamos fazer o que, professor? Nós vamos preencher os tributos, ó, que vocês já estão acostumados, porque vocês assistiram a aula de ontem. Então vamos lá, ó, P200. Ah, professor, vou olhar lá o faturamento, certo? Tá aqui o meu faturamento, ó, do segundo estudo de caso. 100 mil no primeiro trimestre, 400 no segundo, 500 e 500 no terceiro e no quarto. Então eu venho aqui, ó, P200, base de cálculo. Qual é o percentual? 32%. Então, vem aqui e coloca, ó, 100 mil no primeiro, e ele já me diz a presunção. No segundo, 400 mil, e ele já me diz a presunção. Terceiro, em 32%, ó, 500 mil, e ele já me diz a presunção. E no quarto, 500 mil, e ele já me diz a presunção. Agora, beleza, tudo que a gente faz, a gente tem que conferir. Vamos conferir o cálculo, professor, porque você disse ontem que o sistema faz automático. Exatamente, ó, ele fez aqui, ó, o cálculo P300 automático. Então a gente vai conferir aqui, ó, trimestre por trimestre. Primeiro trimestre, 4.800. Então a gente vai lá na planilha conferir, ó, 4.800. Opa, deixa eu tirar isso aqui, né? 4.800 batendo. Então, ok, professor, conferido. Marca aí conferido. Segundo, professor, segundo, ó, deu um bug aqui no sistema. Segundo, ó, 26 mil. Se a gente olhar aqui, ó, 26 mil, batendo. Terceiro e quarto, 34 mil. Então, vamos olhar aqui, ó, terceiro normal e valor adicional, 34 mil, né? Porque ele sabe que tem um valor adicional que a gente comentou ontem. E o quarto também, ó, por ser o mesmo valor, também 34 mil. Professor, então tá tudo perfeito, tá tudo batendo, ok. Falta o quê? Falta preencher a CSL, ó. Vamos lá, vamos preencher a CSL. Também 32%, por se tratar de serviço, nós vamos preencher aqui, ó, 100 mil. E ele já faz a presunção. Segundo, 400 mil. Terceiro, 500 mil. E o quarto, 500 mil.
E aí a gente vai fazer o quê? Conferir a CSL também, né? Então vamos lá para a CSL do primeiro trimestre em diante. 2.880, professor. Primeiro, então tá ok, ó. 2.880. Professor, o segundo, 11.520. Então vamos verificar aqui, ó. 11.520 de CSL. Terceiro, 14.400. Então, ó, vocês vão observar 14.400 no terceiro. E o quarto, 14.400 também, que é o mesmo valor, né? Conferimos aqui, ó, 14.400. Ah, professor, então a questão da receita, a apuração fiscal, a gente já fez. Perfeito. Então vamos validar aqui para ver se vai diminuir aquelas advertências, né? Olha aí como diminuiu as advertências. O que ele está dizendo agora? Ó, que eu tenho um erro e 4 advertências. Essas 4 advertências eu já falei para vocês ontem e expliquei o porquê, né? Que é o P150, que é o valor da receita lá na DRE que não está informado. Que por eu ser regime de competência, via de regra, mesmo que eu não tenha contabilidade, eles querem que a gente informe o balanço, que é o P100, e a DRE, que é o P150. Se for regime de caixa, ele não vai dar essa crítica. Então você vai ter que mandar com essa advertência aí se você não tiver esses dados, né? Agora esse erro vai impedir a minha transmissão. Então como é que eu verifico esse erro? Clico aqui em erros e vou analisar. Ah, professor, bem que o senhor falou, é o Q100. Então ele identificou que o meu faturamento ultrapassou aí 1.200.000. Então eu estou obrigado ao bloco Q. Então vamos lá preencher? Vamos. Cliquei lá no azul, onde ele me joga aqui, ó, demonstrativo do livro caixa. O que é o livro caixa? É todo o grupo do disponível, caixa, banco e aplicação a curto prazo, certo? Entradas e saídas. Sinalzinho de mais, ó. E ele faz o que, ó? Não deixa, pessoal. Ele não vai deixar, ó. Ele não vai deixar você digitar aqui o livro caixa. Esse é um problema. Lá no manual, se você for lá no manual ele vai explicar para você como você vai fazer isso. Ó, você vem aqui, manual, PDF, por exemplo. E aí nós vamos lá no registro, no bloco Q, certo? Deixa eu botar aqui, ó. Bloco Q. Tá lá na página 331, né? 331. Pronto. E aqui no bloco Q ele vai dizer, ó, como é que ele deve ser preenchido, a obrigatoriedade, ó, que é acima de 1.200.000. E aqui ele diz qual é a regrinha, ó, do bloco Q, certo? E ele diz que o bloco Q, ele não será digitado, ele tem que ser importado. E aqui ele mostra como, ó, ele mostra o exemplo, ó, via .csv. O que é .csv? É como se fosse uma planilha no Excel separada por ponto e vírgula. Aí ele diz aqui, ó, data, número do documento, histórico, valor de entrada, valor de saída. Aí você vem colocando a data, certo? Você vem colocando a data e os saldos. Então, ele só vai importar se for nessa condição. E aí eu preparei uma planilhazinha, certo? Que você consegue fazer isso. Digamos que você tem lá o livro caixa, não tem dentro do sistema, mas você tem o livro caixa em um sistema que não consegue importar em CSV, mas está em PDF. Você consegue pegar, transformar aquilo ali no Excel, jogar no Excel e transformar em livro caixa. É claro que se você tiver dentro do sistema, esse é o ideal para você poder gerar o livro caixa. Você vai lá no teu sistema, certo? Contábil, fiscal, e aí você marca lá a opção e gera o livro caixa. Se você não tiver, aí você tem que seguir o layout aqui do guia prático. Então aqui na planilha, eu criei uma planilha aqui para vocês, ó. Criei uma planilha, certo? E aí nessa planilha eu criei mais ou menos esse mesmo modelo. Observem, ó, que eu estou seguindo mais ou menos esse padrão. Então aqui eu tenho a data, certo? Deixa eu aqui para primeiro, a data da entrada ou saída, o número do documento, o histórico, a entrada, a saída e o saldo final. Aí de acordo com o que eu vou preenchendo aqui, pessoal, o que está entrando e o que está saindo, certo? Uma coluna para cada coisa, uma coluna entrando e outra saindo. Não pode entrar e sair na mesma linha, certo? E aqui ele vai atualizando o saldo. Aí o que que essa planilha está fazendo? Ele está transformando aqui, ó, em ponto e vírgula, ó, do mesmo jeito que o manual pede, ó. Em ponto e vírgula, do mesmo jeito que o manual pede, certo? Então você tem duas alternativas. Você pode fazer dessa forma, ou você pode simplesmente pegar isso aqui, ó. Pegar isso aqui
copiar no bloco de notas e transformar em ponto e vírgula. Eu vou mostrar as duas formas. Então, como é que você vai fazer isso, professor? Primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu deixei uma aqui em branco, é pegar esses valores aqui e colocar lá. Ó, vou colocar esses valores lá. Pronto, coloquei os valores lá. Observe que eu coloquei os valores aqui, ele já atualizou, certo? Já atualizou aqui. Mas, professor, nós estamos fazendo 2020, aqui tem 2016, ele não vai passar. Concordo com vocês. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? Substituir, localizar, substituir. Onde tem 2016, eu vou pedir para ele transformar em 2020. Ó. Substituir tudo. E substituir tudo. Pronto, agora está tudo 2020. Observe que ele atualizou aqui e atualizou aqui. O livro caixa, pessoal, ele segue uma sequência de data. Então, por exemplo, se aqui eu tenho dia 2/1, eu não posso ter aqui, por exemplo, 1/1. Ele vai seguir uma sequência decrescente. Se você colocar a sequência errada, ele não vai gerar correto. Professor, e aí, como é que eu faço o livro caixa? Você pode fazer dessa forma. Ó. Dessa forma, ó. Copia. Aí você vem no seu computador, abre um bloco de nota, que todo computador tem, ou basta digitar em bloco de nota. Você abre um bloco de notas, certo? Abre o bloco de notas e cola. Só isso, professor, só isso. Isso aqui é o teu livro caixa. Aí eu vou vir aqui, salvar. Vou colocar aqui, lá na pasta, né? Nosso estudo de caso prático, né? Colocar aqui, ó. Aí onde tem um asteriscozinho aqui, ó, ele quer que você faça o quê? Que você renomeie. Então eu vou chegar aqui, livro caixa. Certo? E vou salvar. Esse é o livro caixa. Se eu não quiser fazer dessa forma, eu vou mostrar só embaixo. Eu posso fazer aqui, ó, uma planilha normal, só que lembrando que aqui não pode ter ponto e vírgula. Ó. Tem que separar para colocar em número e tirar as casas aí do ponto e vírgula para ficar ok. Certo? Então eu vou pegar, ó, só isso aqui, ó. Vou fazer de outra forma agora, ó. Peguei a planilha, certo? Ó. Copiei isso aqui. Venho aqui no bloco de notas, certo? Eu não vou excluir isso aqui só para a gente comparar, certo? Vou deixar aqui em cima para a gente comparar, mas é os mesmos dados, ó. E colo. Mas, professor, esse daí está diferente dele. Concordo com vocês. Então, o que a gente faz? Ó? Vem aqui, seleciona o espaço, copia, editar, substituir. E aí você substitui esse espaço pelo quê? Ponto e vírgula. E bota, ó, substituir tudo. Pronto. Observem, pessoal, que ficou a mesma coisa. Ó. Vocês podem comparar um com o outro. Ó, e vocês vão ver que ficou a mesma coisa. Ó, sem diferença alguma. Ó. Mesma coisa. Ó, certo? Vai ficar praticamente aí. Opa, esqueci de copiar aqui a negócio todo. Faltou um dígito aqui. Ó, mesma coisa. Ó. Vocês podem observar que vai ser aí praticamente a mesma coisa, certo? Então, vocês podem fazer de N formas, certo? Excel, vocês sabem aí que tem várias formas de se trabalhar aí com o Excel, certo? Então, professor, agora que a gente tem o livro caixa, vamos voltar lá para o nosso programa. Exatamente. Voltei aqui para o programa, pessoal, o que eu faço? Ó, sinalzinho de mais, e aí eu vou procurar, ó, digitei errado aqui, né? Vou procurar o meu livro caixa, certo? Ó, livro caixa. Cliquei aqui no livro caixa, ó, abri e vou importar ele. Ó. Importação realizada. Nossa, professor, é tão simples assim, ele importa tudo, exatamente. Ó. Vocês podem notar aí, ó, que ele importou, ó, todo o livro caixa aqui, que vocês poderão ver através dos relatórios também. Ó. Relatório, impressão ficha, aí eu venho aqui, ó, por exemplo, vamos supor que eu quero só o livro caixa, só o bloco Q. Você tem como vir aqui, marcar só o bloco Q e importar só o bloco Q. O que você precisar aqui, você tem como fazer, certo? Então, a gente já gerou esse relatório ontem, certo? Se vocês quiserem gerar novamente para essa outra empresa, vem aqui visualizar. E aí ele vai processar todas essas informações e salvar em PDF. Aí você vem lá, ó, e salva em PDF, né? Fichas ECF 2, que é a nossa segunda ECF. E prontinho, pessoal. Você acaba de ter uma ECF
lucro presumido, tipo L, com importação do livro caixa. E aí, se a gente for passo a passo validar, você vai ver aqui, ó, deu um probleminha aqui no sistema, certo? Mas você vai ver aqui que não vamos ter mais advertência, né? Não vamos ter mais advertência. Deixa eu verificar aqui. E vamos aqui o passo a passo, deu um bug no sistema, certo? Acontece. Vamos verificar isso aqui, ok? Então vamos lá aqui para o nosso slide novamente, para a gente ir para o segundo caso. Só um minutinho e vamos aí para o nosso terceiro caso, que agora vai ser uma ECF, lucro presumido com SCD, certo? Então, deixa eu só atualizar isso aqui para corrigir esse problema, certo? E a gente já abre aí o nosso conteúdo. Bom, nós agora vamos, pessoal, para a nossa segundo caso prático. Na verdade, vai ser o terceiro caso prático, que ali nós já fizemos dois, que vai ser uma ECF, lucro presumido, ano calendário 2015, tipo C, ou seja, ela foi obrigada à recuperação da SCD, porque quando ela foi fazer a SCD, ela verificou qual era a regra de obrigatoriedade e ela viu que ela estava obrigada a distribuir o lucro acima da regra de presunção, por exemplo, certo? E aí a dica que eu passei para vocês na aula de ontem é que sempre que a empresa for obrigada ao SPED contábil, só transmita o SPED contábil depois de você trazer para dentro da SCF, para evitar uns problemas como a gente vai ver hoje e vários outros problemas. Professor, e tem como fazer isso? Tem. Basta você assinar a sua escrituração que você consegue sim fazer isso, certo? Então, assinando, você consegue normalmente, certo? Então, só um minuto e a gente já vai aqui para começar essa SCD aí. Vamos para a nossa terceira ECF. Vamos para a nossa ECF. Bom, se vocês observarem, pessoal, aquela SCD só deu as 4 advertências, que foram as mesmas 4 advertências que nós vimos na aula anterior. A ECF, na verdade, né? Então, que advertências são essas, professor? Nós explicamos isso aqui na aula passada. É a receita lá na DRE, né? Que é esse registro aqui no P, ó, 150, que ele está dizendo que aqui onde tem a receita, ele está dizendo que você não tem informação e você tem receita, porque você informou lá no P200, certo? Mas aí a gente viu que se a gente preencher isso aqui, eu tenho que preencher toda a DRE, porque senão eu vou ficar com um resultado absurdo lá embaixo, né? Se eu preencher só a receita. Então, se eu for preencher, eu tenho que preencher toda a DRE, certo? Regime de caixa, ele não vai dar essa advertência, certo? Então, a gente já conversou bastante aí na aula anterior sobre isso. O que é que eu vou fazer agora? Ó, arquivo, criar, e vou criar uma nova declaração, certo? Essa nova declaração, nós vamos precisar de alguns dados que sejam iguais à recuperação da SCD, né? Porque nós vamos recuperar a SCD. Então, vamos aqui, ó, planilha. Essa do livro caixa a gente não vai precisar mais agora, então vamos salvar. Vamos precisar desses dados aqui, ó, de alguns dados. Então, eu vou precisar basicamente desse CNPJ, que for o CNPJ usado. Vou pegar aqui o CNPJ e vou colocar aqui na SCD que a gente está criando. E o nome da SCD, eu vou usar esse nome aqui, ó, lucro presumido SCD LTDA, só para a gente saber qual é a SCD que nós estamos falando, né? Perfeito. Então, ela é regular, né, porque ela tem início no período do ano. Se ela iniciasse, por exemplo, no mês 6, então você ia ter que dizer aqui, ó, que era abertura, ó.
início de atividade no ano calendário, certo? Então ela teria início nessa obrigatoriedade no meio do ano. Então, se você colocasse aqui, por exemplo, 1/6, você não ia conseguir mandar ela, a não ser que você mudasse aqui. E isso vale também para ECD, pessoal. Por exemplo, se a empresa nasceu no mês de junho, e aí você fez a ECD de junho até dezembro. Quando você for fazer CF, você também tem que colocar que ela nasceu no mês de junho até o final do período. E aí, se você não coloca aqui a opção correta, que ela é a abertura, por exemplo, você não vai conseguir transmitir, certo? Você não vai conseguir transmitir ela, porque vai dar erro de validação, o período não vai estar de acordo. Então aqui nós vamos trabalhar, ó, com o período de 2015, certo? Ó, conforme planilha, nós vamos trabalhar aí com o período de 2015. Então vem aqui próximo, forma de tributação, lucro presumido, tipo da escrituração, ó, tipo C, então é aqui que eu digo que eu sou obrigado fui obrigado, na verdade, à contabilidade, ao SPED contábil, melhor dizendo. Então, eu marco aqui. E aqui, optante pela aplicação da 12973, que é aquela legislação antiga, nós vamos colocar não. E aí ele pergunta, a diferença entre a contabilidade e a FCONT? Também não, certo? E aí nós vamos clicar em próximo, certo? Então, lucro presumido, lembre. Próximo. E aí, essa tela aqui, praticamente, você não vai fazer nada, ela já vem tudo preenchido, né? A não ser que tenha algumas situações dessas aqui especiais. Então, eu vou criar a escrituração. Observe que o teu sistema, ele cria isso, pessoal. Então, você tem que tomar bastante cuidado com isso. Recuperar dados da ECD. A primeira coisa que ele pergunta, porque você colocou tipo C. Professor, não quero recuperar dados agora. Eu quero preencher só a parte fiscal. Pode? Pode também, certo? Isso aqui não influencia. Você pode recuperar a ECD agora ou depois. A ECF anterior, você que é do lucro presumido, não está obrigado a recuperar. Você recupera se você quiser, é facultativo. Então, ó, vou recuperar dados da ECD, sim. E vou buscar aqui os meus dados da ECD, ó. E aqui, eu já deixei uma ECD aqui pronta, vamos identificar aqui. Já deixei uma ECD assinada. Essa ECD, ela não foi transmitida, certo? Ela só foi assinada, certo? Então, ela estando assinada, pessoal, ela vai normalmente, certo? Deixa eu só verificar aqui. Só um minuto. Só verificar aqui a nossa ECD, para eu não importar uma, que eu coloquei aqui mais de uma, certo? É essa daqui mesmo. Então vamos lá. Então vamos importar aí a nossa ECD 2015. Vem aqui, ó, o sistema já até encontrou, só que às vezes ele diz que não pode ser recuperado, então eu vou marcar aqui a outra, ó. Aqui mesmo ele já dá a data, ó, 1º de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015. Essa ECD, ela só foi assinada via certificado digital. Ela não foi transmitida. E mesmo assim eu consigo trazer ela para cá, certo? Ó, assinada, certo? Ó, assinada. Vem aqui, OK. E recupera os dados. Na ECD, pessoal, você não é obrigado a fazer o mapeamento dos planos de conta, que é o de para que a gente falou na aula passada, né? Na aula de ontem. Sobre a ECD. Na ECD você não é obrigado. Então, se você não tiver feito o mapeamento da ECD, você pode trazer esse mapeamento através da importação fiscal do seu sistema. Aí você traz o mapeamento. Agora, se você fez e já está tudo correto, você vem aqui e marca, ó, utilizar dados recuperados da ECD para o preenchimento automático do balanço e DRE. Então, ele vai preencher automático. Ó. Então, eu venho aqui e marco os dados atuais serão sobrepostos, OK, porque se eu já tiver importado, ele sobrepõe. Eu digo sim, e aí ele vai sobrepor. Os dados foram recuperados com sucesso. E aí eu venho aqui, ó, visualizar dados, recuperação de dados tanto da ECD como da ECF, e eu olho a ECD, ó, que foi onde eu recuperei. Observe que ele está meio apagado. Por que ele está meio apagado? Porque tudo que é recuperado, você não consegue mexer em nada. Por isso que eu disse que o ideal é você fazer isso antes de transmitir a ECD também, o SPED contábil. Por quê? Porque se tiver algum erro, você corrige antes de transmitir, para que não seja preciso você fazer uma substituição, e muitas das vezes até uma substituição irregular.
Então você vem aqui, ó, ECD, e aqui está a sua ECD, ó, validada. Então aqui tem um plano de contas, centro de custos, saldos e todas as informações. E essa ECD, pessoal, ela já vai fazer o mapeamento do plano de contas, ó. Então ele já preenche, ó, o J150, ó. E aí você tem o J150 e observe aqui que é conta sintética. Quando a conta é analítica, ou seja, a conta filha, você já observa que ele já mostra aqui embaixo, ó, o plano de conta referencial, que é o da Receita Federal. Porque você só é obrigado a vincular quando a conta é analítica, ó. Então, quando a conta é analítica, você tem aí o J051, que é o plano de conta referencial, é o de para. Então, J050, cada empresa tem o seu. Agora, J051, que é o plano de conta referencial, é a Receita que criou. Então, todas as lucro presumido é igual, todas as lucro real é igual. Aí nós temos um plano de conta para cada tipo de situação. Instituição financeira, pessoa jurídica em geral, e aí vai. Centro de custo, se houver. E aqui nós temos, ó, o K155, que é o detalhes do saldo periódico. Então, eu disse também para vocês que se vocês tiverem feito um encerramento anual lá na ECD, que está correto, e trazer aqui para dentro da SF, ele transforma aqui em trimestral. Só que provavelmente os saldos iniciais e finais de alguns trimestres não vai bater. Aí o próprio manual diz que você tem que fazer o ajuste, ó, nesses dois registros, no que tiver errado, certo? Então você tem que fazer no K155 e 355. Então aqui, ó, se vocês observarem, nós temos aí a aba do IRPJ e nós temos aqui, ó, o P100, que é o balanço, ó, que já veio preenchido trimestre a trimestre. Se tivesse um anual também estaria aqui. E a minha DRE. E aí, professor, está faltando o quê? Se você olhar aqui, ó, professor, e a apuração aqui é igual? Exatamente igual. Vocês estão vendo que não tem diferença, né, pessoal? Não tem diferença. Por que, professor, que não tem diferença? Ora, nós não temos diferença dos valores aqui, certo? Porque as informações vêm da parte fiscal. Então, é um confronto da parte fiscal com a parte societária. Então, a gente vem aqui, ó, P200, e aí vamos ter que preencher aquelas informações, pessoal. Nós vamos ter que preencher aquelas informações que eu coloquei aqui, ó. Primeiro trimestre, 107, certo? E aí eu vou colocar 107,022,62, ó. Em que alíquota, professor? Aí nós vamos analisar aqui, ó. Ele também pegou a alíquota de presunção, 32%. Então, aí, 107,022,62. Vem aqui, 32, ó. 107,022,62. E aí, vou para o segundo. Depois a gente vai conferir tudo. Você tem que sempre criar um método de conciliação de auditoria. Uma dica especial, pessoal. Não confie muito em você, certo? Eu sei que a gente tem que pensar que sempre é o melhor, fazer o nosso melhor, mas em algumas situações a gente tem que criar um senso crítico da gente ficar auditando a gente mesmo. Então crie uma forma de você se criticar, se autoconciliar, autoconferir, certo? Então você está fazendo aqui uma base de cálculo, ou você confere aqui na base de cálculo, ou você confere direto na apuração. Se a apuração não bater, você já sabe que tem um erro na base de cálculo e volta. Então aqui, ó, segundo 133,064,93. 133,0964,63. 32%. Terceiro, 131, ó, 131,461,64. 131,461,64. E o quarto, 109,559,22. 109,559,22. Certo? E aí nós vamos o que? Para a conferência. Ó, cálculo do imposto, professor. Vamos conferir. Primeiro trimestre. Primeiro trimestre, ó, 5.137,09, né? 5.137,09. Aí a gente vem aqui, olha, 5.137,09, professor. Perfeito. Deixa eu até tirar isso aqui para a gente conferir todo mundo junto, né? 5.137,09. Beleza, professor. Vamos para o segundo. Segundo, nós temos aqui, ó, 6.388,54.
E aí eu olho aqui, ó, vixe, professor, não está batendo, tem alguma coisa faltando, que é, ó, receita financeira, nós não colocamos, né? Então eu vou ter que voltar lá, observe que eu já vi que eu errei. Então observe que eu vou ter que voltar lá no P200, ó, e informar essa receita, ó, 518. Quando eu informo essa receita, eu volto aqui no P300, ó, olho no segundo trimestre e a minha receita foi alterada, 6.466.24. E aí deu uma diferençazinha, eu informei alguma coisa errada. Vamos olhar aqui, né? 6.464.82. Então vamos olhar aqui se eu informei lá no P200 corretamente. 518, ó, 133.094.63. Ah, foi porque eu botei 09463 também. Eu errei aqui também, ó. É 133.064.93, ó. 133.064.93. Vamos ver se é isso mesmo. 133.064.93. 133.064.93. Então eu errei aqui também. Então observe que as fórmulas da gente ficar conferindo ajuda para que a gente não erre. 646482. 646482. Perfeito, professor. Vamos para o terceiro. Ah, professor, eu já sei que vai faltar receita financeira aqui. Então vamos preencher logo. 97,92. Vou aqui, ó. Terceiro. Rendimento de aplicação, ó. 97,92. E vamos logo para o quarto também, professor, para a gente conferir, colocar também a receita financeira. 35,25. 35,25. Ok? E agora eu vou só fazer a conferência, né? P300, terceiro trimestre, ó, 636485, 636485. E o quarto, 526413. Quarto, 526413. Ah, professor, bateu que foi uma beleza. Agora nós vamos para onde, professor? Nós vamos para CSL, né, pessoal? Voltamos aqui para o P400. No P400 a gente vem aqui e vamos preencher aonde, ó? 32%. Então vamos lá para a nossa receita novamente, ó. 107.022.62. 107.022.62. Segundo, 32% também. Observe que aqui ele já puxou, ó. Já puxou o rendimento lá, a receita financeira. Então não vai nem precisar preencher. Segundo, 133.064.93. 133.064.93, né? 064.93. 133 064 93. 133 064 93. E aí nós vamos para o terceiro. 131 46164. 131 46164. 131 46164. Deixa eu ver se eu coloquei isso direito. 131 46164. Ok. E por último, nós temos aí 109.559.22. 109.559.22. Certo? E agora nós vamos fazer o quê? Conferir, né? Não pode esquecer de conferir. Então, ó, primeiro, 3.082,25. Show, professor, CSL batendo. Segundo, 3878,89. 3878,89, ok. Terceiro, 379491. 379491. Quarto, 315848. 315848. Professor, perfeito, validou. Então, fazendo as auditorias, né, todas as auditorias de devida, ver se tem balanço, DRE, toda a SCD recuperada. Depois disso você vai fazer o quê? Passo a passo, certo? Para ele validar a informação. Então ele vai validar a informação e vai te apontar se tem algum erro ou advertência. O arquivo contém erros e avisos. Ó. Então, gerou alguns erros aqui, pessoal. Vamos verificar que erros são esses. Ó. Mesmo assim, ainda ele gerou alguns erros. Eu acho que quando ele validou aqui, ele deu algum bug e apagou aqueles erros, apagou aqueles dados que a gente já tinha importado. Lá na identificação de signatários, ó, ele excluiu esses dados. Então, o que eu posso fazer aqui se eu quiser? Ó, passo a passo, vou recuperar a SCD novamente, ó, se eu quiser. E aí eu vou pedir para ele preencher só esses dados. Ó. Importar. Ó.
os dados foram recuperados. Tomara que ele não tenha apagado aqui o bloco P, que às vezes o sistema dá uns bugzinhos. Não apagou, vamos ver se ele validou agora. Ele deve ter preenchido esses registros novamente. Se não preencheu, a gente faz rapidinho aqui na mão. Pronto, não preencheu, certo? Então, para tirar esses erros, a gente vem aqui, ó, e vamos analisar um por um. Analisando os erros. E aí, como eu disse para vocês, primeiro sempre a gente faz o quê? A gente preenche os dados de maior erro. Então aqui, ó, o 0,30, ó, tem a maior quantidade de erro. Então eu sempre vou por eles, ó, 0,30, aí eu vou e corrijo a maioria dos erros. E aí, como eu disse para vocês, pessoal, lá na minha bios no Instagram, tem um curso lá que eu fiz muito em conta mesmo, que eu ensino um procedimento para corrigir erros em massa pelo Excel. 10 mil erros, 20 mil erros em massa. É bem simples, pode ser usado para ECD, SEF, SPED fiscal e contribuições também. Então, se vocês tiverem curiosidade, corre lá na minha bios e vê esse curso, que é o de layout, certo? O curso de layout, correção de erros em massa. Então, natureza aqui jurídica, ó, eu venho aqui, procuro aqui na minha planilha, né? Coloquei esses dados aqui, da ECD, certo? Vou verificar aqui só um minuto. Vamos colocar aqui 206. Sociedade. Aqui vamos colocar um KNAI de serviço, certo? Vou colocar aqui de treinamento. KNAI de treinamento. Treinamento e desenvolvimento profissional. A endereço vamos colocar aqui um fictício, né? Opa, só um minuto aqui que ele trocou o KNAI que eu coloquei. O endereço vamos colocar aqui rua. O teclado aqui tá dando um pequeno problema aí, tá mudando aqui o KNAI, só um minuto. Treinamento. Ok, e agora vamos colocar aqui o endereço, rua 10, número 100 ou 200, complemento nada, bairro, aí eu vou colocar aqui centro, estado CE, município Fortaleza, que é 2304.400, se você não achar, você pode vir por aqui também, colocar pelo nome, ó, Fortaleza. CEP, número de telefone, eu vou colocar aqui um fictício, e o correio eletrônico, aí você vai colocar aqui um correio eletrônico aqui, cf@gmail.com. Só aqui, pessoal, você já vai eliminar vários erros, certo? Vai eliminar vários erros. Dados gravados com certo. Volta aqui para a pendência, ó, e vou procurar os outros erros. Posso ficar alternando aqui. E aí eu tenho outros erros, ó, o Y600 e o 0930, certo? Então vamos aqui para o para o 0930. Ora, se tem ECD, pessoal, aqui ele quer 2 pessoas para assinar a ECD, certo? Então vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui, eu sou o contador e também sou o administrador, certo? Só um minuto. Então vamos aqui colocar que eu sou os 2. Deixa eu abrir aqui as informações. Então vamos colocar aqui, nome do signatário, vamos colocar Danilo Alves, certo? CPF. Qualificação do assinante, vamos colocar aqui o primeiro como administrador. Inscrição,
Vamos colocar aqui uma fictícia. Quer dizer, aqui não vai ter, né? Porque nós estamos colocando primeiro o administrador. E aqui o e-mail, vamos colocar adm@gmail.com. Número de telefone você pode colocar fictício. E salvo. Salvei, certo? E aí o segundo, digamos que seja eu de novo, certo? No caso seria o contador, certo? Seria o contador. Ah, pessoal, coisa importante, se você deixar aqui um espaço em branco, ó, e colocar esse espaço em branco, às vezes dá erro. Então cuidado com esse espaço em branco. Então eu vou colocar aqui um CPF. Qualificação do assinante. Agora ele vai ser o contador. Então agora eu vou precisar um número de CRC. Vou colocar aqui 1000. E-mail do signatário. Aí eu vou colocar um e-mail aqui. Danilo@gmail.com. Telefone também. E salvo. Então eu já tenho os dois 0930 que estava aqui acusando como erro. Ó. Tem um aqui e tem um aqui no final. Ó. Os dois com erro. Esse 030 a gente já corrigiu todos, que é uma página só. Então a única coisa que ficou faltando foi o quê? O Y600. Então eu vou lá e corrijo o Y600. Finalzinho de mais. Aí ele pergunta aqui data de alteração do quadro societário. Vamos dizer que foi em 2010 a alteração. E aí não teve fim societário, né? Código do país Brasil. Indicador de qualificação do sócio. Aí vamos dizer que o sócio é pessoa física. Vamos informar aqui um CPF para o sócio. Nome empresarial ou nome. Vamos dizer aqui que seja o Danilo também. Qualificação. Vamos dizer que ele é sócio, pessoa física domiciliada no país. Percentual 100%. CPF representante legal não. E nem qualificação de representante legal, que não precisa nesse caso. Remuneração de trabalho. Vamos dizer que aí teve uma remuneração, eu coloquei aqui na planilha, deixa eu ver. Remuneração, 20 mil. Vamos dizer que teve aí 20 mil. Então eu vou colocar aqui, ó, 20 mil. Lucros e dividendos, 40 mil. E o que mais? E capital social, que vai ser outro registro que ele vai pedir. Então coloquei aqui, não tem rendimento, nem juro, nem retiro na fonte. Então preenchi aqui o Y600. Esses três registros, pessoal, que deu mais de 10 erros, eles são registros que geram um erro. Então quando eu validar aqui, esses erros vão sumir. Então a gente vai verificar como é que está a situação. Enquanto ele valida, vamos olhar aqui quanto é o capital, 30 mil. Ó, o arquivo contém só aviso, pessoal, deu certo, ó, sumiu todos os erros. Porém, professor, nós temos avisos. Aí nós temos o que? Falamos ontem sobre isso, nós temos que validar as advertências. Clica aqui em validar e analisa. Professor, P150 está dando uma pequena divergência lá. Ele está dizendo aqui, ó, que as outras receitas operacionais estão com natureza devedora. Mas não é receita, era para estar credora. E aí eu pergunto, pessoal, eu tenho como mudar isso aqui? Não, né? Por quê? Porque isso aqui vem da ECD. Então, para eu corrigir isso aqui, eu teria que substituir a minha ECD. Então, observe, ó, que por eu ter validado a minha ECD antes da transmissão aqui dentro da STF, eu já identifiquei esse erro. Se eu não tivesse feito isso, eu ia ter essa advertência, não ia conseguir consertar, porque eu ia ter que substituir a ECD. Por isso é importante, pessoal, por isso é importante você validar a ECD dentro da SF antes da transmissão. Então isso aqui, eu esqueço essa advertência, né? Não tenho como mexer. Então vem aqui, ó, valor de compra e valor de capital social. Ele está dando dois erros, que é aqui no capital social e valor de compra. Então, para corrigir isso aqui, ó, no Y672, eu tenho que colocar novamente a edição, porque aqui ele já está pronto para você assinar e transmitir. Então, vem aqui, editar, sim, e aí eu vou procurar aqui, visualizar, informações gerais, outras informações, ó, Y672, e aqui eu vou colocar o capital da empresa. Vou dizer que o capital anterior, ou aqui ela pediu só, ó,
pediu só as compras, né? Ele não deu erro aqui no capital, não. Deu erro aqui só nas compras. Vamos dizer que ela comprou, sei lá, 500 mil. Certo? Vamos dizer que ela teve aí 500 mil, certo? E a gente preenche os 500 mil. E aí deixa eu ver se ele vai pedir mais alguma coisa, né? Capital ok. E aí vamos validar, né? Para ver se ele valida corretamente. Hoje o PGE, né, de hoje, que eu já instalei ele novamente hoje, ele começou a dar alguns bugs, né? Então, vamos verificar aí. Bom, em 2020, né, em outros períodos, pessoal, ele pedia também o Y540, né? Agora não pede mais, certo? Para esse período aqui, de 2015, ele tinha o Y540. Então ele está dizendo que tem algumas advertências nesse sentido, dizendo que a receita não bate. Mas como a natureza aqui está errada, ó, a gente não vai ter como corrigir essas advertências, certo? Mas aqui, ó, ele já está no ponto aqui, ó, só de gerar o arquivo, ó, original 2015, e já liberar aqui para assinatura. E aí você clica e ele já libera para você assinar primeiro o contador, ou vice-versa, ou o administrador. Você assina com o contador e depois o responsável legal ou administrador. Aí, professor, eu quero assinar com SNPJ. Se você clicar aqui para assinar com CNPJ, você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque você não cadastrou ele lá no 0930. Então, se você quiser assinar com ele, você tem que ir lá, alterar o 0930 e aí depois você vai lá e você consegue assinar, certo? Então, pessoal, nossa SCD lucro presumido está aqui ela. A gente não vai entrar a fundo nos detalhes, né? Porque a aula aí é mais para a gente ver essa questão aí prática e como é que a gente recupera os dados. Então, quero os relatórios, professor? Quero balanço? Quero DRE? Tem como analisar? Tem, ó. Você analisa tudo aqui, ó. Balanço por trimestre ou todos. Tudo você consegue analisar por aqui para fazer as devidas conferências. Aí, quiser imprimir as fichas ou tudo, você vem aqui, ó, relatório e fichas, que a gente já foi, né? Relatórios, impressão em ficha, e venho visualizar. E aí, ó, tem aqui toda a escrituração, salvar em PDF e vou lá e coloco fichas ECF3, que é a nossa tipo C do lucro presumido com recuperação da SCD. Então a recuperação da SCD, pessoal, eu posso fazer quantas vezes for preciso. Eu posso recuperar a SCD, ela com um plano de conta mapeado, sem um plano de conta mapeado, eu posso fazer essa alteração. Porém, às vezes o sistema dá alguns bugs, como vocês viram aqui, e a gente precisa iniciar o processo novamente, às vezes até abrir o programa, certo? Então, pessoal, vamos dar um intervalozinho de 1 minuto, certo? 2 minutos no máximo, para a gente poder entrar na lucro real, certo? Que a gente vai ver de forma bem simples a lucro real, e depois a gente vai para imune isenta, certo? Então vamos lá, dar um intervalozinho aí de 2 minutos e voltamos já. Can you see it? The worst is over. The monsters in my head are scared of love. Finding people, listen up. It's never too late to change your love. So don't let them steal your light. Don't let them break your stride. There's light on the other side. You'll see all the rain clouds falling. It's a revolution. Make it right.
Twerk it, baby. Can you see it? The worst is over. The monsters in my head are scared of love. Falling people, listen up. It's never too late to change your love. So don't let them steal your life. Don't let them break your stride. There's light on the other side. You'll see all the raindrops falling. It's a revolution. Make it right. It's horrible. Voltamos, pessoal, e vamos fazer agora a nossa ECF lucro real, certo? Essa ECF lucro real, a gente vai vir aqui criar ela da mesma forma, lembrando que esse criar, via de regra, a gente importa do nosso sistema contábil através dessa aba, e aí eu já trago todo o cadastro. Mas o ideal é que você aprenda também por dentro do programa, porque, como eu disse na primeira aula, sempre que você fizer CD, ECF, ou qualquer SPED que seja, pessoal, se você passou do teu sistema fiscal para o programa do governo, que é o PVA, o PGE, confira a informação dos dois. Se veio da empresa para passar para o teu sistema fiscal ou contábil, para depois passar para o sistema do governo, confira nas três esferas. Porque, por incrível que pareça, muitas das vezes a gente tem uma informação completa no sistema inicial, passa para o segundo sistema e não vem tudo, passa para o terceiro sistema e não vem tudo. Isso acontece muitas das vezes por conta de erro de importação, certo? Então, é sempre bom você conhecer o sistema por dentro. Então, você vem aqui criar, e aí eu vou usar esse CNPJ aqui, certo? Vou usar esse CNPJ. E vou dizer aqui que a minha lucro real trimestral. Regular, certo? Período inicial, regular. Normal, sem ocorrência de situação especial. Se tivesse uma situação especial aqui, eu teria que dizer, ó, incorporada, cisão, desenquadramento, inclusão no simples, ó. Aqui eu tenho todas as situações especiais. E aqui também, ó. Ele vai informando. Então, se eu preencher isso aqui errado, por exemplo, não vai ser. Ah, minha empresa foi excluída do simples. Aí tem um exemplo, ó. Início de obrigatoriedade de entrega no curso do ano calendário. Exemplo. Exclusão do Simples Nacional ou desenquadramento como imunizenta, né? Aí você optou aí lucro real ou veio para o lucro real. Aí você informa aqui a situação especial, certo? Vamos trabalhar aqui com o período de 2015, que é aquele arquivo que eu tenho para poder testar aqui com vocês, certo? Então vem aqui próximo, e aí ele vai me passar para a aba de parametrização, que é uma das mais importantes. Forma de tributação, aí eu tenho as várias formas de tributação. Vou colocar aqui lucro real. Período de apuração, trimestral. Qualificação da pessoa jurídica em geral, certo? E aí ele vai perguntar, é optante pela 12973? Não. Tem diferença entre F-Conte? Não, certo? E aí, muitas das vezes, pessoal, o nosso sistema é que preenche tudo isso e a gente nem vê, né? Então vem aqui, próximo. E aí, vou passar para a próxima tela, né? A gente não vai mexer nada aqui. Como ele é lucro real, pessoal, via de regra, a primeira coisa que ele vai pedir é o quê? Recuperação de dados da ECD. Tendo em vista, pessoal,
que ela é lucro real, ela nem perguntou se é tipo C, tipo L. Por quê? Porque é lucro real. Lucro real é obrigado ao SPED contábil. Então não tem o que se falar nisso, né? Então vem aqui, recuperar dados da ECD. Ele me mostra uma, mas ele está dizendo aqui, ó, que essa não pode ser recuperada. É bug do sistema. Aí eu venho aqui e procuro. Procurei uma, cliquei em OK. E ele vai trazer para cá, para a lista de recuperação. Olha aí, veio aqui para a lista de recuperação assinada, não foi transmitida ainda, certo? Então eu venho aqui e clico em OK e ele vai trazer a recuperação. Lembrando que aqui, ó, eu marco para trazer os dados do mapeamento se ela tiver mapeada. Se ela tiver mapeada, ela vai trazer, certo? Eu posso fazer isso tanto através da parte fiscal, vindo do sistema, certo? Do qualquer sistema que seja, você pode trazer um mapeamento através de lá, até de um arquivo de STD mesmo, você vai lá e traz, mesmo que não tenha sido transmitido, tu pede para trazer só o mapeamento, só o bloco K, o bloco J, por exemplo, e aí ele vai trazer, ou pode trazer da própria DRE. Então eu clico em sim, dados recuperados com sucesso, e aí eu vou visualizar, certo? A lucro real. Então, nós temos aí todas as informações cadastrais, ó, dados iniciais da instituição, lucro real trimestral, parâmetros de tributação, que se você tiver uma situação especial, confira bastante, parâmetros complementares, que é aquela tela que a gente não mexeu, os dados cadastrais, ó, os signatários, que aqui a gente teria que preencher, né, os dados cadastrais aqui da empresa, com a natureza jurídica e tudo mais, certo? Só que a gente não vai preencher, porque a gente já preencheu na lucro presumido, certo? Então você já sabe aí como é que preenche. Os signatários, ó, não tem aqui, eu teria que colocar 2 signatários para poder assinar, um responsável legal e o contador. Ou o SNPJ, é permitido também o SNPJ. Aqui eu tenho os dados, pessoal, da recuperação. Então, por exemplo, no caso da lucro real, eu teria que recuperar a SF anterior, se houvesse, né? Se tivesse a SF anterior, no caso de 2014, eu teria que recuperar a SF anterior, certo? E no caso também a ECD, eu teria que recuperar a ECD do próprio período, que foi o que nós fizemos, ó. Recuperamos aqui a nossa ECD. Então vocês observem que aqui nós temos todos os dados da ECD. E essa ECD, que vocês podem ver aqui, que vocês não conseguem mexer, ó, essa ECD, ela trouxe aqui pra gente o mapeamento, ó. Trouxe aí pra gente o mapeamento, certo? Ok? Ela trouxe aí pra gente o mapeamento. E aí, através desse mapeamento, ele preencheu o J050, que é o plano de conta da empresa. E onde você clica aqui o A, que é o analítico, você vai ver que ele também mostra, ó, o plano de conta referencial da conta. Plano de conta referencial. Tudo isso veio através do mapeamento. Se não tivesse mapeado, não viria. Centro de custo também, se houver. E aí ele traz também aqui o balanço, ó, trimestre a trimestre, certo? Ele traz aí trimestre a trimestre. Se você tivesse feito o anual também, ele ia mostrar aqui 4 trimestres e um anual. E aqui a nossa DRE, ó, com aqueles valores que a gente trabalhou anteriormente. Eu usei o mesmo exemplo, né? O valor que a gente trouxe anteriormente, certo? E aqui, pessoal, o IRPJ e a CSL, né? Ou seja, a apuração. Aí na apuração ele traz, ó, o balanço patrimonial, traz um método de avaliação de estoque, por exemplo, que eu posso colocar aqui custo médio ponderado, que agora é bem mais, agora ele pede realmente a composição do custo, né? Então a gente pode ver isso aí em outro momento, mas ele pede a composição do custo, aqui no L210. O L300 com a demonstração do resultado do exercício, né? Então nós temos o L100 o balanço e o L300 aí a demonstração do resultado do exercício. Temos aqui o LALU, onde eu vou fazer as adições e exclusões, certo? Então eu tenho aí a parte A, onde eu vou fazer as adições e exclusões. Então cada linha aqui, ó, nós temos aí várias linhas provenientes dos ajustes, certo? E também aí das exclusões, certo? Então aqui eu tenho vários campos, ó, várias linhas, são aí, ó, todas aí para poder fazer os ajustes, certo? Tanto do LALU como do ELAX. E aqui eu tenho o controle das contas, ó, pessoal. Identificação da parte B, da parte que cruza para a parte A, para saber se eu tenho, por exemplo, prejuízo acumulado, prejuízo que eu estou compensando prejuízo de períodos anteriores. Então esse controle vai estar aí na parte B, né? Então, tanto do LALU como do ELAX, ó, parte A
e a parte B, certo? Identificações da parte B, lançamento sem reflexo na parte A e demonstrativo de saldo. Então ele vai mostrar aqui todo demonstrativo trimestre a trimestre. E aí, feitos os ajustes, se tiver algum ajuste a ser feito, por exemplo, ele vai preencher aí a base de cálculo, ele já vai trazer a base de cálculo, ó, trimestre a trimestre, no caso aqui foi 91 mil, e ele vai trazer a apuração. Então aqui ele traz a apuração para a gente, ó, do IRPJ e da CSL, que no caso aqui do lucro real a gente não vai se aprofundar isso. Mas ele traz aqui, ó, toda a apuração do imposto de renda e também da CSL aqui no N670, certo? Então ele traz toda a apuração aí pra gente, certo? Trimestre a trimestre. As informações econômicas e informações gerais que vocês já estão acostumados, certo, pessoal? Então a lucro real, através da contabilidade, ele já traz praticamente tudo. Você não vai precisar preencher o faturamento novamente, por exemplo. A única coisa que você vai precisar fazer, se não tiver preenchido o LALU e o ELAX, se tiver informação, você vai preencher as adições e exclusões. Feito isso, você finaliza o lucro real, certo? Faz a conferência e verifica o lucro real. Então, nesse momento, nessa aula, a gente não vai se aprofundar aqui no lucro real. Então, a única coisa que você teria que fazer aqui no lucro real, na SCF, seria as adições e exclusões, se houvesse, certo? Então, no nosso caso, nós vamos parar por aqui e gerar aqui os relatórios da lucro real. Vem aqui e gera os relatórios da lucro real. E vou salvar esse relatório. Em outro momento, pessoal, eu vou fazer uma live dessa, certo? Só sobre o lucro real também, certo? Porém, o lucro real detém muito mais tempo, então por isso a gente teria que fazer um evento mais focado aí no lucro real. Então eu vou salvar aqui a ficha e vou colocar a ficha 4, né? Pra gente identificar aí que é da quarta. Quarta SCF. Ok? Bom, pessoal, e agora nós vamos criar uma nova SCF, que é a SCF imune e isenta, certo? Imune e isenta. Ela vai ser imune aí e isenta. Então eu venho aqui, certo? Vou vir aqui em criar arquivo, criar novamente. Vou lá no Google para poder gerar uma empresa aqui fictícia, ó. Vou gerar uma empresa fictícia. Vou pegar esse CNPJ aqui, copiar, trago para o meu programa e vou fazer aqui a minha imune. Certo? Imune. Vou utilizar aqui o período de 2020, ó, 1º de janeiro de 2020, certo? 1º de janeiro de 2020, clico em próximo. Aí eu vou dizer que a minha empresa, por exemplo, a forma de tributação, eu vou dizer que ela é imune. Vou dizer que o tipo de escrituração, ó, é tipo L, ela não vai ter recuperação de ECD. O tipo da entidade, vamos dizer que é assistência social, por exemplo. Existência de atividade tributada? Não, desobrigada. A apuração da CSL? Também não, desobrigada. E aí eu vou clicar em próximo, certo? E boto criar escrituração. Quando eu clico em criar escrituração, ele vai fechar a que estava e abrir a nova escrituração. E aí eu vou validar, né, pessoal, para ver se eu tenho algum erro, né? Claro que a gente vai ter aí vários erros e advertências, porque a gente praticamente ainda não fez muita coisa nela. Então aí eu vou ter 13 erros. Que erros são esses? São aqueles erros de cadastro, né? Então vamos lá em erros. E aí eu tenho, ó, por exemplo, a assinatura, ó, eu tenho 0,930, mas eu só tenho, ó, uma assinatura. Por quê? Porque na imune isenta, atualmente, se for tipo L, ou seja, não tem recuperação da SD, só uma pessoa precisa assinar, não precisa duas pessoas assinar. O contador só vai ser obrigado a assinar, na verdade, o contador, né, não precisa assinar,
ele só vai ser obrigado se tiver contabilidade. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, só o administrador. Nome do signatário, Mário. Aí eu vou precisar de um CPF, né? Vem aqui CPF, gerar um CPF. Qualificação, vou dizer aqui que ele é o administrador. O e-mail, mario@gmail.com. Número do telefone. E salvo. Volto aqui para minhas pendências. Ó. Voltei para as pendências. Eu tenho Y612, mas vou deixar para depois. Vamos corrigir logo aqui o cadastro. 030, né, que é onde tem a maioria dos erros. Cadastro. Vem aqui natureza jurídica. Aí vamos procurar alguma aqui. Empresa. Pegar aqui a organização social, KNAI, deixa eu verificar aqui se eu já coloquei, 93, 19, 199, por exemplo, outras atividades esportivas. Aí vamos colocar aqui o endereço fictício, né, Rua Central, número 10, bairro Centro, UFCE, código do município 2304400, que é de Fortaleza. CEP. Número de telefone. E aqui o e-mail. E vou clicar em salvar. Dados gravados com sucesso. Então 0030, ó, já corrigimos todos. Então aqui em pendência ficou pendente somente o Y612, que é os rendimentos dos dirigentes ou conselheiros, quer ele tenha ou não, certo? Então vamos colocar aquele mesmo CNPJ, certo? E vamos colocar aqui o nome, né, Mário. Aí a qualificação do Mário, ele é o administrador, mas vamos dizer que também ele é o presidente sem vínculo, né? Ele não tem vínculo. Então, ele não tem rendimento de trabalho, não tem demais rendimento e nem tem retido. Então, eu vou clicar em salvar. Passo a passo, valida. E vou validar a minha imunizenta. Aí, lá na imunizenta, pessoal, a gente já comentou um pouquinho que quando ela é tipo L, ele vai pedir o X390, que são as informações das origens e dos recursos. Então, vamos ver aqui o que ele apontou de erro para a gente, ó. A receita de venda de bens ou serviços somadas à contribuição social estão com saldo zero. Ele está só te informando isso. Está errado? Não. Se ela não tem realmente receita de venda e de prestação de serviço, está correto. Certo? Porém, nós vamos preencher aqui as origens dos recursos. Certo? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, vou colocar em editar. Certo? Para que eu possa preencher. Editar. Então, ali era uma escrituração sem movimento. Editar, visualizar dados, informações, ó, econômicas, X390. O X390 eu vou preencher o quê? A origem e a aplicação dos recursos, que a imunizenta está obrigada. Então, eu coloquei alguns valores aqui fictícios. Ó. Contribuições de associados, 1 milhão. Aí eu venho aqui, ó, contribuições de associados, 1 milhão. 1 milhão. Doações, 50 mil. Aí eu procuro aqui doações, ó, 50 mil. Certo? Falando um pouquinho da regra do SPED contábil, a partir de 2018, as imunes isentas que recebem rendimentos, doações, qualquer ingresso de recurso que ultrapasse 4 milhões e 800 é que estão obrigadas ao SPED contábil. Antigamente, o limite era 1 milhão e 200. Então, ano calendário 2017 para baixo, o limite lá no SPED contábil era 1 milhão e 200. E para frente é 4 milhões e 800. Então, temos aí doações de 50. Outros recursos, 10 mil. Então, temos aí 10 mil de outros recursos. Eu tenho aqui, pessoal, um total de origem de 1 milhão e 60.
Olha aqui, realmente eu tenho 1.060.000. Agora eu vou falar as aplicações dos recursos. Foi 500 em ordenados de salário. Então vem aqui, ó, ordenado de salário, 500 mil de ordenado de salário. Tenho também aqui o PIS sobre a folha, contribuições 5.000. Aí eu olho aqui para ver onde é que eu vou informar. Até aqui taxas e contribuições, ó, 5.000. Tenho também, ó, despesa de manutenção, 80.000. Despesa de manutenção, 80.000. Então eu tenho aqui 585 de aplicação. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho 585 de aplicação de recursos, né? Então, 1.060.000, que foi a minha origem, ou seja, a minha receita, por assim dizer, né? E menos as minhas despesas, eu tenho um resultado, né? Que no caso de imunizante é superávit ou déficit, positivo de 475.000. E aí eu olho aqui, ó, eu também tenho um resultado de 475.000. Venho no passo a passo e valido a minha informação. Valido a minha informação e o arquivo foi validado, ó, com sucesso, pessoal, sem nenhum erro, certo? Então, vem aqui, gero, salvo o arquivo lá, ó, e ele já libera para assinatura. No caso, vai ter só uma assinatura, porque ele não estava obrigado ao SPED contábil. Salvo os relatórios, é sempre bom salvar relatório, recibo, é sempre bom salvar em PDF também. E é claro, o arquivo eletrônico. E aí eu coloco fichas 4, né, que na verdade foi a nossa 5. E salvo. Certo, pessoal? Então salvei aí também a minha SEF imune e isenta. Certo, pessoal? Então, nós já passamos aí os 3 tipos de lucro presumido, a lucro real e também passamos aí pela imune e isenta, né, pessoal? Então vamos voltar aqui, só um minuto. E nós já vimos, né, pessoal? Vou voltar aqui para o slide de vocês para passar o passo a passo aqui que a gente fez nesses 2 dias de atividade prática. Então, se vocês analisarem, nós passamos aí pela ECF, né? ECF. Nós passamos pela ECF, lucro presumido, que só mantém o livro caixa. A lucro presumido, que mantém e envia o livro caixa, porque ultrapassou 1.200.000. A lucro presumido tipo C, que foi obrigado ao SPED contábil, então ela é obrigada a trazer o SPED contábil para dentro da SEF. O caso prático, que é a lucro real, que a gente navegou um pouco por ela, para a gente conhecer um pouquinho da lucro real. A lucro real é muito detalhe, então a gente precisaria de um bom tempo aí para trabalhar a lucro real, certo? E navegamos também aí de forma bem prática aí, no 5º caso prático, na imune do IRPJ, certo? E aí colocamos até o ano calendário 2020, mais atual. Então, nós navegamos aí sobre essas 3 aí atividades, certo, pessoal? Então, voltando aqui. Então, nós praticamos aí um pouquinho sobre a SEF, sobre as recuperações, sobre as validações, certo? Então, eu espero, pessoal, que tenha clareado a mente de vocês aí. É claro que tem muito mais coisa, né, pessoal? A gente dá uma aula dessas via de regra em 3, 4 dias. Então, é muita informação que a gente trabalha aí com ECD, com SEF. Então, a gente fez uma aula bem breve, bem simples, certo? Para que você, estudante, possa praticar em casa, você que já é profissional também possa se ater a alguns detalhes que tenha passado aí despercebido, certo? Então, se você tiver alguma dúvida, que com certeza você vai ter dúvidas, né? Joga lá no chat, certo? Que eu vou ter o maior prazer em responder, certo? Se você precisar de alguma coisa também, você pode me mandar lá no direct, que eu também vou ter o maior prazer em enviar para vocês. Então, pessoal, se vocês gostaram, compartilha aí com seus amigos, dê um like lá no meu canal aí do YouTube, certo? Que isso vai ajudar também para que eu possa produzir novos conteúdos aí para vocês, certo? Então, foi uma alegria muito grande, pessoal, passar esses 2 dias aqui com vocês. Eu espero ter ajudado, certo?
Espero ter ajudado. Segue as minhas mídias aí também, caso vocês precisem. E eu fico à disposição, pessoal. Então foi um prazer estar aqui com vocês nessas aulas especiais aí sobre a ECF aí na prática, de forma teórica e de forma prática aí, de uma forma bem simplista, é claro, porque são muitas informações que nós temos que trabalhar aí no dia a dia nessas duas declarações. Então, um grande abraço, pessoal, para todos vocês e espero que nós possamos nos encontrar novamente, certo? E um enorme abraço aí para todos vocês. Fica aqui a minha gratidão e espero vocês aí no próximo evento, certo? Até mais, pessoal! Can you see it? The worst is over. The monsters in my head are scared of love. Finding people, listen up. It's never too late to change your love. So